que é a Yellow Kids? O primeiro olhar do novo mundo dele. Para nós, né, nossa família, ela é segurança. Essa relação de carinho, assim, de ser a segunda casa. Aí ela é um lugar difícil de descrever, porque ela acho que vai muito além do padrão de ensino que a gente tem hoje em dia. Para mim, ela é a porta de entrada de um mundo de descobertas. Não é uma creche, né? É uma escola, quer dizer, eles estão aprendendo alguma coisa. Às vezes pode parecer, só tá brincando? Não, é um mundo de conhecimento nessa brincadeira. Sun, rocket, sun, soldier. Muito bem. Vai ser esse? Quem vai ser o cego? A Yellow trabalha realmente por uma ideia de um mundo que se crie muito mais empatia, né, em que as pessoas sejam muito mais humanizadas, e para isso nós pensamos em pessoas fortificadas. Aqui a criança tem muita liberdade para fazer as coisas no ritmo dela, com significado, de conhecimento de mundo e de conhecimento de vida própria, assim, de experiência, de vivência. Uma criança que saiba, né, na sua vida atual e no futuro, conseguir passar por situações e saber como sair delas e como aproveitar os bons momentos também. Então, eu acredito muito que tu trabalhar em cima de formação de caráter é muito mais importante do que tu trabalhar muito conteudismo, né? Uma ideia muito de incidir sobre o cognitivo da criança. Isso vem ao natural, e isso, quando tu propõe, a criança deslancha. A gente trabalha com a pedagogia de projetos na escola. A ideia é que as crianças possam pesquisar e possam ir atrás daquilo que elas têm curiosidades, do que é o interesse delas. Dos 3 aos 6, as crianças participam muito mais, de forma verbal. Então as meninas têm momentos com eles de assembleia, de busca, de pesquisa, do que seria interessante naquele momento, né? O que a gente quer descobrir? Essa é a pergunta. E aí, a partir daí, vai se lançando. Claro que com toda a segurança possível, a gente pode arriscar, a gente pode tentar. Por que a criança não pode trabalhar algo diferente, né? Esse aprender a aprender que a Yellow passa para a vida e questionar a vida. Desenvolver crianças com pensamento livre não é criança sem limite, muito antes, pelo contrário. O pensamento livre está muito ligado a um processo de trabalho de autonomia da criança, né? E de noção de um limite dado com muito amor, onde ela vai se identificar. Quer dizer, ela se identifica com aquele adulto, né, que está conseguindo dar um limite com afeto, com amor, e ela consegue trazer esse limite para dentro. No momento que ela administra isso internamente, ela é livre. Ela é livre para pensar, ela é livre para fazer. Ter esse cuidado com o eu, né? Então, das crianças poderem se autogerir. E é o mesmo trabalho que a gente faz com os professores e educadores. Então, a escola tem todo um trabalho de facilitação e das professoras poderem conversar e poderem se autoconhecer para poder trabalhar com as suas crianças, né? Entrar na ideia de que eu tenho que ter um autoconhecimento para poder passar coisas boas. Isso é realmente um aprendizado genuíno. Tem os olhos fechados e respira. As crianças de 0 a 3 anos, elas ainda estão em desenvolvimento da linguagem. E aí elas não vão chegar e dizer o que elas querem trabalhar, o que elas têm curiosidade. Então, nesse momento entra o papel do professor, que é mediador, que está observando esse grupo, que trabalha o dia todo ali e que identifica o que seria interessante naquele espaço e aí traz algumas propostas. Tentar fazer, de refazer, de criar, de cocriar e de recriar, né? Então a escola te dá essa liberdade e essas possibilidades para o professor. E a criança gosta disso, porque ela também está vendo que pode tentar, que pode experimentar, que pode errar, que pode não dar certo, que pode tentar de novo, que pode criar. A gente está em constante transformação. Nós somos uma unidade, por isso que eu gosto muito de falar em comunidade escolar, porque a comunidade escolar, ela engloba a ideia de equipe, família e crianças, né? Escola que quer ter bem próximo os pais. Está sempre de braços abertos para conversar, entender e repensar, né? Muitas vezes até a própria Yellow instiga os pais a repensar
bem conectados com a escola, vai formar uma ideia, um ideal assim de uma educação plena. A gente vê essa empatia, né, que é uma coisa que eu acho que ele aprendeu aqui, né, que nós em casa, só nós três, a gente não tinha como medir isso. Talvez o mais importante para mim é o acolhimento, assim. Eu acho que um bebê, quando tu tá trazendo teu filho de 1 ano, que passou o tempo inteiro contigo, e tu vai entregar ele para alguém, eu acho que a coisa mais importante é saber que o teu filho está sendo recebido de braços abertos, que vai ter carinho. Eu entrego ele vai com os braços para as professoras, então eu sei, mesmo sem ele falar, que aqui ele tá bem. Eu acho que eles são muito seguros e eu acho que isso tem a ver assim com uma primeira infância em que eles tiveram muitas experiências e muita segurança, assim. Dentro de uma escola menor, em que eles conheciam as profs todas, a tia da cozinha, a tia da limpeza, pelo nome. Então acho que isso faz a diferença, assim. Não era simplesmente um lugar em que eles ficavam ali só passando o tempo, mas um lugar em que tudo que era feito era pensado para eles. Essa é a base da nossa ideia, com uma leveza. Eu acho que tem que ter muita leveza.